Embarque toda semana com a gente no programa Faça as Malas. Turismo, entretenimento e muito mais. Olá, pessoal! A gente voltou com o nosso programa e hoje tem continuação da viagem do Japão da Gabi Rosa. Ela vai contar pra gente o que faltou dessa viagem, tá bom? E lembrando que esse programa é oferecimento da Alexandra Turismo. Quero pedir para vocês seguir a gente nas redes sociais, tanto do Diário Campineiro como do Faça as Malas, e também no canal VV8, Valinhos, Vinhedo e Louveira. Tudo bem, Gabi? Oi, tudo bem? Bem-vinda você? novamente. Um prazer estar aqui de novo pra gente conversar um pouquinho mais sobre o Japão. Hoje a gente vai dar continuidade na sua incrível viagem. Combinado. Tá bom? Gabi, conta pra gente como que você usou para fazer os pagamentos, as formas de pagamento que você usou nessa viagem, porque muita gente acha que pode ter um cartão diferente, uma forma diferente de pagar. Conta pra gente como é que você fez. Tá, isso é uma ótima pergunta. Por quê? Cada país é diferente, né? Sim. E o Japão, embora seja um país extremamente tecnológico, eles usam muito dinheiro. Então, eles usam muito dinheiro em espécie, né? Ao contrário, por exemplo, da Europa, que você nem vê a cor do dinheiro, você usa só cartão. Uhum. Então, no Japão, você usa muito... eu uso muito cartão internacional, né? Aqueles cartões que você compra dólar, né? Hoje em dia, a gente tem vários no mercado. E aí, você compra dólar e ele já converte a moeda do local, independente de qual país você tiver. Uhum. Mas o Japão, especificamente, ele usa muito dinheiro. Então, por exemplo, em Osaka mesmo, que tem as coisas de rua, essas máquinas de refrigerante, de bebidas, que são tradicionais, todo mundo tem que ir lá comprar uma bebidinha nessas máquinas. A gente vê muito em filme. Em série, dorama, né? Sim. Então, você põe a moeda, né? E cai a sua bebida. Aqui é só dinheiro. Então, pouquíssimas você vai achar que tem cartão. Então, você tem que ter as moedas, né? E as lojas de rua, restaurantes tradicionais, é só dinheiro. Se você for num restaurante... isso aqui é muito legal. Os templos, você tem uns carimbos. E aí você vai carimbando e forma uma imagem. Ai, que legal. Aí você vai passeando pelo templo e carimbando. É bem legal. E tudo isso aqui é tudo dinheiro. Então, pra você comprar essas coisinhas, esses bichinhos, tudo, é tudo dinheiro. Tudo eles dinheiro não vivo. aceitam Então, eles usam mais dinheiro em espécie. Dinheiro. Tudo que... As partes tradicionais é tudo dinheiro. Então, restaurante, a não ser que seja rede de restaurante, fast food, esse tipo de coisa, aí sim você vai poder usar o seu cartão. Loja de conveniência, você pode usar seu cartão. Mas agora, por exemplo, isso aqui, comida de rua. Dinheiro. Eles não aceitam cartão. Mas aí você recomenda levar ou pegar lá? Não, você não precisa levar. Você compra dólar no seu cartão internacional tradicional. Lá existem vários caixas eletrônicos. Tem até um cor-de-rosinha lá que não tem taxa, que às vezes você acha ele em alguns aeroportos. Você vai lá, ele chega no aeroporto, você vai ver vários caixas eletrônicos, aí você vê qual que tá com a cotação melhor. E você vai no caixa eletrônico mesmo e troca. Não vai em casa de câmbio, nada. No caixa eletrônico. E aí, ao longo da cidade, né, nas estações de trem, todas têm caixa eletrônico que você consegue sacar dinheiro. É dólar ou a moeda local? Não, a moeda local, iene. Aí você vai sacar os ienes, Sim. e aí você saca ali uma quantidade de ienes, sei lá, uns 1.000, 2.000 reais ali em ienes. E aí você vai andar com aquele dinheiro mesmo, não tem como. Você tem que levar ali uma bolsinha pra moeda, isso é muito importante. Uma pochetinha de Tem de que turista. ter uma pochetinha de turista bem ali, de turista. bem de turista. E aí, moeda eles usam muito. E lá, eles dão o troco exato. Então, tipo assim, se é, sei lá, 5,95, eles têm que te dar 5 centavos de troco. Eles vão te dar os 5 centavos de troco. Então, não tem essa, aceita uma balinha? Não, eles vão te dar. Então, você vai ter, tipo, 1 iene, várias moedinhas de 1 iene. Não vai fazer nada com elas. Você vai jogar nos templos de oferenda lá. Mas eles usam dinheiro e, assim, tem que ter. Não tem como você ir pro Japão sem dinheiro. Tem que trocar. Chegou lá, pega dinheiro, saca? Você vai usar. Muito legal essas dicas. Muito legal mesmo. Deixa eu fazer outra pergunta. 2, na verdade. Sobre a linguagem. Lá eles falam inglês? Que língua que eles falam lá? Como que faz para se comunicar? E também sobre... É importante ter internet, né? Porque senão você não faz nada. 2 questões muito importantes que eu descobri quando eu cheguei lá, na verdade. Só descobriu quando chegou lá. Porque, gente, como eu disse pra vocês, a gente planejou a viagem em 1 mês. Então, assim, muitas coisas a gente descobriu lá. Foi, tipo, no susto, passando perrengue mesmo. Na cara dura. Na cara e na coragem. Então, assim, a língua é uma coisa que choca muito, porque eles não falam inglês. E é muito estranho você chegar num país que eles não falam e eles realmente... Gente, não fala inglês. Como que se comunicam? Eles não falam, não sabem, eles não entendem. Alguns vão entender, mas não vão saber te responder. Mas, assim, os japoneses são muito educados, né? Então, assim, embora eles não falem inglês, eles vão tentar... resolver ali o seu problema, te ajudar, né? Exato. Então, a gente usava muito o tradutor. Então, eles mesmos já pegam um celular e já
traduzem pra você, sabe? Então, assim, tem que ter o Google Tradutor baixado no seu celular e você precisa ter internet. Não tem como ir pro Japão sem internet. Por quê? A gente usa muito o Google Maps pra se locomover. E lá é tudo muito assim, a sinalização lá é muito boa. E o Google Maps funciona perfeitamente. Então, você precisa ter o Google Maps para você... Olha o tanto de gente. Você precisa ter o Google Maps para você se locomover pela cidade. Tanto pelos metrôs, ônibus, né? Você saber para onde você vai. E se caso você precisar pedir uma informação, você vai usar o Google Tradutor. Porque eles não vão saber falar inglês, pouquíssimas pessoas falam, tá? E é engraçado porque é meio que cultural deles ali. Eles não falam, não faz questão de falar e tudo certo. Você vai num restaurante, não tem cardápio em inglês. É Google Lens. Então, tem que ter o Google Lens para você traduzir e conseguir ali pedir a sua comida. E aí, assim, o que eu falo, assim, é que a gente fez e que eu acho que é uma dica que é muito válida. Lá tem muito estrangeiro. Então, tem muitas pessoas de outros países que trabalham lá. Então, a gente sempre buscava pelo estrangeiro. Porque o estrangeiro fala inglês, a maioria deles, né? Sim. Então, a gente procurava o atendente estrangeiro. Então, quando eu ia numa loja, eu olhava pra ver se tinha algum atendente estrangeiro. Se tivesse, era nele que eu ia perguntar. Porque provavelmente ele ia pelo menos arranhar o inglês. E aí, a gente conseguia ter essa comunicação. Se não tivesse, a gente chegava lá, sumimasen, que é o com licença deles. E tentava jogar um inglês ali ou mostrava no tradutor, eles são super educados e eles vão te responder. E assim, tem que ter internet, contrate uma boa internet. Eu comecei lá com uma internet que eu comprei por gigas. Não gostei porque foi consumido assim numa velocidade que eu rápido, nem vi. Né? Então, opte por internet que você paga por dia e é ilimitado, porque aí você consegue usar o Google Maps, você consegue usar o Google Lens. Como você tira muita foto no Google Lens, consome muita internet. Então, contrate aquelas internets que são... Você paga ali o dia e usa ilimitado, que é a melhor coisa, que você vai economizar muito mais. Então é isso, gente. Não vai viajar pro Japão sem internet, pelo amor de Deus. Senão gente. Você vai ter problemas. Sente e chora. Gabi, conta pra gente como que funciona o transporte no Japão. Tá. Onde você estava. Caótico. Muito gente, caótico. Pior que São Paulo? São Paulo é fichinha. Gente, aqui, ó. Legal. Gente, é muita linha. Gente, isso aqui é o mapa do metrô. Eu já fiquei perdida só de olhar. Aqui é Tóquio. Acho que aqui é o metrô de Tóquio. Ó, é o Eno, é o Shibuya. Então, assim, aqui é o centro, é Shibuya. Então, assim, aqui é só Tóquio, tá? Então, isso aqui é o mapa do metrô de Tóquio. Parece um caos, mas, assim, a gente não se orienta por esse mapa, tá? A gente se orienta pelo Google Maps. Então, você vai colocar o destino que você quer no Google Maps e você vai colocar ali que você quer ir de metrô. Transporte público. Tem o ônibus também, mas em Tóquio a gente usa mais o metrô. E aí, ele vai te dar todas as opções de linha que você pode utilizar. E a gente se orienta muito pela letra e a cor, ó, e os números. Então, isso eu acho que eles fizeram para facilitar a vida do turista. Porque você vê que os números, eles são crescentes, ó. Então, ó, 13, 12, 13, 14, 15, 16, 17, tá vendo? 18. Então, vai aumentando os números. Então, a gente vê muito a cor da linha que a gente quer, a letra que ela é e o número. Então, tipo assim, eu tô indo da 10 para 17. E aí você sabe o sentido que você tá indo. E o Google Maps, ele vai te dar isso. Então, o Google Maps, ele mostra. Então, ele fala assim, você pode pegar a linha vermelha, você pode pegar a linha amarela, né, ou uma ou outra. E isso é engraçado, porque, por exemplo, em São Paulo, você tem uma opção de linha para ir para aquele lugar. Sim. No Japão, não, você tem várias. Nossa. Então, você pode pegar várias linhas. E outra coisa, a gente tem várias empresas. Então, não é uma empresa só que faz o metrô. São várias. Então, a gente tem, tipo, a Ginza Line, essa aqui, Monoshi, sei lá o que, Line, a Tozai. Isso aqui são várias empresas. Então, tem várias empresas que tem vários tipos de trem dentro do mesmo sistema ferroviário. Então, numa estação, você tem várias empresas. E naquele trilho passam vários trens. Então, você tem que prestar atenção em qual trem você quer. Mas, assim, lá no Japão é tudo muito sinalizado. Então, é só você se ligar. E aceitar que você vai pegar trem errado e você vai se perder. É normal. Nossa, eu com TDAH e me perdi. Normal. O meu TDAH, filha, nem no primeiro dia que eu tava sozinha. Eu queria sentar e chorar. Quando eu cheguei essa estação aqui em Shinjuku, tem uma estação, porque eu não sei onde ela vai estar aqui, que é a estação principal de Shinjuku. Ela tem vários andares. Você quer sentar e chorar, porque você não sabe pra onde você vai. E aí, você tem que ir lá e pedir informação pros amados que não falam inglês.
Na estação ainda o pessoal ainda fala, e aí você tem que decifrar ali o que eles estão te falando e achar o caminho. Mas assim, você se acha, e quando você entende como funciona... Quando você pega o ritmo, aí vai. Isso, aí vai. É muito tranquilo, assim, tipo, você consegue se locomover. Às vezes você vai pegar um trem no sentido errado, mas tá tudo bem, você pega o de volta e vai. Mas assim... O transporte lá, ele é muito efetivo, ele funciona muito, tanto o metrô quanto o ônibus. É extremamente pontual. Se ele falar pra você que vai sair o trem às 14h54 o trem está lá. Se ele atrasar, ele vai avisar que tá atrasado. E eles pedem desculpas por estar atrasado. Então, assim, é tudo muito pontual. Funciona, é um país que tudo funciona. Então, tudo é muito certinho, sabe? E o transporte, ele também é muito certinho, só que ele é um pouco confuso. Então, assim, você pode dar uma estudada antes, quando você for viajar, dar uma pesquisada sobre o metrô, entender um pouquinho sobre as linhas, sobre as linhas principais que você vai usar, porque tem algumas linhas que você acaba usando mais, por exemplo, Shibuya, Shinjuku, que são os locais principais ali de Tóquio que você vai acabar turistando. Aí você vai dar uma pesquisada antes e entender, não igual a gente que foi lá, assim, sem saber nada. Cara e a coragem, foi. A hora que a gente olhou aquele mapa, a gente falou, meu Deus, sentamos e choramos. E a gente usa muito também no Japão o trem-bala, né? O trem-bala, ele é muito bom lá, ele é muito efetivo. E para você ir para os locais mais distantes, então, por exemplo, a gente estava em Tóquio, a gente foi para Osaka, foi para Kyoto, a gente usou o trem-bala. Ele não é barato, ele é caro, tá? Mas ele é muito funcional, porque você percorre longas distâncias em pouquíssimo tempo. E é rapidinho, né? Muito rápido, muito rápido. Então, tipo assim, uma viagem que você faria em, sei lá, 8 horas de carro, você faz em 1 hora de trem. Nossa, é muito rápido. É muito rápido. Então, assim, é muito legal. E é muito organizado, muito limpo. Tudo lá é muito limpo. Os metrôs, as estações, tudo muito limpinho. E não é muito barato, né? Eu acho que o transporte no Japão, no geral, eu não acho ele barato. Até o metrô. Ele não é muito baratinho, assim, sabe? Outras coisas, por exemplo, a alimentação lá é muito barato. O metrô, o Shinkansen, não é tão barato, mas é muito efetivo, tá? E o Shinkansen, que é o trem-bala, uma dica também que eu dou, que salvou a gente, né? É você comprar os assentos não reservados lá. Porque lá você pode comprar o assento marcado e você pode comprar o vagão que não tem reserva de assento. Quando a gente chegou lá, no dia que eu encontrei a minha amiga, a gente ia para Osaka. Então, ela chegou no aeroporto, foi para a estação de Tóquio, eu fui encontrá-la lá, e a gente ia pegar o trem-bala. E lá são várias mini estações dentro da estação, que sai o trem-bala para vários lugares. Todas são iguais, são padronizadas. Então, todas têm a mesma cara. Então, você não sabe onde você tá. Ai, aquele labirinto, É um labirinto. E aí, a gente não sabia. Aí, eu falei pra minha amiga, onde você tá? Ah, eu tô vendo loja tal. Eu falei, eu também. Mas a gente tava uma no terminal 1, outra no terminal 2. Tá tudo igual. Tudo igual. E então, a gente se perdeu. Então, a gente perdeu o horário do trem. E a gente tava chorando, porque era, tipo, R$500 o trem. Nossa, tipo, de Tóquio pra Osaka, tipo, R$500. A gente queria sentar e chorar. E ainda mais eu que pago em real, né? Ela que em dólar um pouco menos, mas eu tava chorando. E aí, a gente descobriu que o assento não reservado não tem horário. Então, você pode embarcar a hora que você quiser. Então, você compra ali um horário X, mas você pode embarcar qualquer outro horário. Então, a dica que eu dou é, compre o assento não reservado. Porque aí você vai ficar lá na fila, você tem a opção de ir em pé, ou você espera vagar o lugar ali e você entra e senta. E é muito rápido, porque assim, como é muita gente, lá é um país de muita gente, é muito populoso. Sim. Então tem muito trem. Então é trem toda hora. É por isso também que tem muita opção, né? Porque tem muita gente que usa. Não, é muita né? gente. Chega a ser bizarro, assim, porque é pessoas para todos os lados, assim. Então, eles têm que comportar esse povo todo. Então, ali, é trem em cima de trem. Então, passa um trem bala, passa outra, a cada 10 minutos tem um. Então, é muito fácil, assim. Você não fica lá horas e horas esperando um trem. Não, é rapidinho. E aí, esse assento não reservado salva a sua vida. Porque se você se perder, ou você perder a hora, você não perde os seus R$500 do seu trem. Entendi, legal. E deixa eu falar, você chegou a usar algum aplicativo de tipo Uber, alguma coisa assim? Compensa, legal, como é que foi? Olha, infelizmente eu tive que usar o Uber. Conta pra gente como é que foi. O que acontece? Eles não usam Uber porque o Uber é muito caro. Tem o Uber e tem outros 2 aplicativos que são japoneses, né? Tipo o Uber do Japão. Sim. Que são motoristas de aplicativo. Lá não é muito utilizado porque é extremamente caro. É fora da casinha. Eu tive que usar porque, como eu falei, a gente foi muito em cima, então várias coisas eu não sabia. Uma das coisas que eu não sabia, que isso é muito importante também, é que depois da meia-noite não tem transporte público, gente. Nossa! Tudo fecha. Não tem nenhum corujão, gente. Não tem igual nada, aqui, gente. Cidades do Brasil tem corujão. Pois é, não tem. E sabe o que é engraçado? Porque as lojas não fecham. Então, você tem várias lojas que são 24 horas, que você fica lá pra sempre fazendo compra.
você perde a noção do tempo. Os restaurantes fecham muito tarde. Eu fui num restaurante meia-noite. É que também acho que muita gente lá tem carro também, né? Eu não sei. Ou eles gostam de ficar na rua, não sei. Eu acho que eles gostam de ficar na rua, porque é muito estranho. Porque não tem... as lojas não fecham, você fica lá perdido no tempo. E quando você vê, você já é 2 da manhã, você tá dentro da loja. É bizarro, porque você perde a noção do tempo nas lojas. São lojas muito grandes. A Donk lá tem 8 andares. Misericórdia, De departamento é um tem shopping. tudo, é um shopping. Então, assim, você se perde lá dentro. E aí você perde a noção do tempo. E eu perdi a noção do tempo. No primeiro dia que eu cheguei lá, eu tava sozinha, eu fui fazer compras. E aí eu perdi a noção do tempo, quando eu vi já era 1h da manhã. E aí eu pensei, vou voltar pra casa. O que eu imaginei? Pegar um ônibus, um Uber. Vou pegar um alguma ônibus. coisa assim. Não tinha ônibus. Não tinha ônibus. O ônibus voltava às 5 da manhã, que é a Dom, que é é uma loja de departamento que tem 8 andares. Então, é isso aqui, ó. É coisas para todos os lados, produtos para todos os lados. Você se perde e você quer ficar para sempre lá olhando. Bem legal a loja. É muito legal bem e é muito diferente. barato as coisas. Assim, vale muito a pena fazer compras lá. Então, você perde a noção do tempo. E eu não sabia que não tinha metrô, que não tinha transporte. E aí, eu fiquei presa no centro, em Shibuya, e o meu hotel, meu hostel, que eu fiquei sozinha nos primeiros dias, era do outro lado da cidade. Era, tipo, mais de 20 quilômetros. Então, não tinha como eu ir a pé. Não tinha essa possibilidade. Impossível, né? Eu até cogitei, mas eu falei, gente, Imagina, 20 não tem quilômetros a como. pé vai demorar... Não tinha como. Aí, 5 horas... E aí, eu fiquei desesperada. E eu não sabia que o Uber funcionava. Eu descobri que funcionava o Uber, porque eu não tinha outro aplicativo. E aí, quando eu fui ver o preço do Uber, eu quis sentar e chorar. Eu paguei $75, $74 num Uber. Dá mais ou menos uns R$500. 400 reais, num Uber de 20 km. E assim, e o Uber lá é tão chique que é uma vanzinha. E o motorista, sei, ele é aquelas engravatadinho, vanzinhas. ele é engravatadinho, ele vai lá, abre a porta pra você. Nossa, ele abre a porta pra você. Ele É por desce isso do os carro, $70. Ele abre a porta pra você, coloca suas coisinhas dentro do carro, que tava cheio de sacola, né? Bota lá dentro. Você... Um verdadeiro chofer. Um chofer, pra você se sentir rica milionária. Por isso que é $70. Gente, muito caro, juro. Não peguei Uber lá, assim. E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, o que os japoneses fazem depois da meia-noite? E aí eu perguntei pra uma das meninas que mora lá, que tava andando, que eu conheci no aeroporto, né? Uma delas mora, a Simone, ela mora no Japão. Eu falei, Fia, o que vocês fazem nesse país? Porque não tem transporte depois da meia-noite. E as lojas estão abertas. Tipo, o centro fervendo de gente e não tinha transporte. Aí ela falou, não, mas as pessoas ficam na rua até 5 da manhã. Aí, quando dá 5 da comprando. manhã, você vai pra sua casa. Ou você dorme num hotel, que é mais barato que você pegar um Uber. Gente, que loucura. Aí eu falei, tá bom, entendi. Mas eu tinha que ir pro hotel, porque no outro dia eu ia encontrar minha amiga, 8 da manhã. Sim. Então eu tinha que ir embora. E aí eu peguei o meu Uber mais caro da minha vida por $70. Traumatizante. Mas eu acho assim, que por mais que tenha sido um Uber com valor alto, a experiência acho que foi legal. Não, foi. Eu fiz um tour, city tour por Tóquio, né? Foi muito bonito, assim, porque a gente anda muito de metrô lá, né, em Tóquio. Então você não vê a cidade por fora, porque a gente não pega ônibus lá. Sim. A gente acaba pegando mais ônibus em Kyoto, em Osaka, mas em Tóquio é mais metrô, porque é muito funcional o metrô lá. Então você não vê a cidade por fora. Então eu conheci a cidade toda por fora à noite. É muito bonita a cidade. Então, tipo assim, foi meio que as meninas brincam, foi o seu city tour mais chique que você fez na sua vida. Foi, porque eu conheci a cidade toda, porque eu tava do outro lado, né? Então atravessou a ponte, eu vi tudo, né? A cidade à noite, toda iluminada, do meu Uber. E o motorista, ele fica falando alguma coisa? Não. Tipo, aqui. Não, ele fica em total silêncio. Tanto que ele fica todo quietinho e eu fui lá gravando meus stories, revoltada pelo meu Uber em português, já que ele não ia entender. Uber de 70, não, contando e a galera dando altas risadas no meu Instagram, porque, né, enfim, foi uma história inusitada. Mas, assim, foi bem legal a experiência de você ver a cidade por fora, tudo mais assim, gente, não vale $70, então não percam o seu metrozinho depois da meia-noite. Ou fica lá rodando até as 5 da manhã. Exato. Tanto que a gente queria ir numa balada e a gente procurou uma balada perto do hotel, porque a gente não ia voltar de Uber nem a pau. Isso é engraçado. Gabi, teve assim um choque cultural quando você chegou lá assim? Você falou, meu Deus, o que é isso? Nossa, muito. Chega a ser absurdo, assim, porque é uma cultura totalmente diferente da nossa, assim, em vários aspectos. Tanto em relação à questão de organização deles, que é uma coisa, assim, que é impressionante. Tudo lá é extremamente organizado, extremamente limpo. Para você ter uma ideia, não tem lixo nas ruas. As pessoas carregam o seu lixo e jogam na sua casa. Então, pra gente que é turista, até estranho, porque você tem que andar com uma sacolinha pra pôr o seu lixo. Sério? Porque não tem lixo. A gente acabava burlando isso um pouco, porque tinha lixo nas lojas de conveniência. Então, aí a gente você jogava ia lá.
e jogava, porque a gente acabava comendo muita coisa durante o dia. Mas eles não têm esse hábito, eles levam o seu lixo para casa. Então você não vê lixeira nas ruas e não tem nada no chão, não tem sujeira, é tudo extremamente limpo. Então acho que assim, isso pra gente foi muito impressionante. Os banheiros públicos são muito limpos, é tudo impecável, assim, é chocante. E a questão dos hábitos também. Eu acho que isso é uma coisa que eu acabei pesquisando um pouco isso antes, porque eu já imaginei que teria esse choque cultural. E eu acho que pra gente, como turista, é legal você pesquisar, até porque a gente tá indo pra um país diferente. Então, a gente tem que respeitar a cultura do outro, né? A gente não pode Sim, querer chegar, fazer bagunça. fazer bagunça, é. Então, a gente tá indo pra um país diferente, um país que tem costumes diferentes do nosso, e a gente tem que ter essa consciência de tentar se encaixar ali, né? Eu sei que é difícil, até pra gente foi muito difícil. Eu mesmo sou uma pessoa muito, assim, falante, eu gosto de conversar, eu falo alto, e pra eles isso é um absurdo, né? Então, eles não gostam. Você tá cometendo um crime Eu tô no cometendo um país. crime, exato. Então, a gente fala alto, a gente dá risada, na rua, tudo, e eles ficam meio que olhando, assim, pra gente, tipo, nossa... Que é isso? Essas loucas, né? Então, por exemplo, eles acham muito feio você comer andando. Então, quando a gente vai na loja de conveniência comprar alguma coisa pra comer, eles achavam um absurdo a gente comer e ir andando. E a gente que é turista, a gente tem tempo, gente. A gente quer fazer 50 pontos turísticos no dia Quer só. fazer tudo ao mesmo tempo. Não, juro, a gente andava mais de 20 km por dia. Tava dando no nosso cálculo lá do celular. Então, a gente tinha vários pontos turísticos pra fazer. Então, a gente queria catar as coisas comer no caminho, né? Muitas vezes, assim, um snack, alguma coisa. E eles acham isso um absurdo. Pra eles, é muita falta de educação. Então, às vezes, a gente até tentava, tipo, se a gente ia comer uma coisa, um prato, alguma coisa, a gente sentava num cantinho pra comer. Porque pra eles é muito ofensivo, né? E aí, a gente sabe que é ofensivo e a gente também não quer ofender o outro que tá ali na casa dele, quer né? respeitar a casa, Exato. Mesma coisa no metrô. O metrô, eles evitam ao máximo, eles não comem no metrô e eles não falam no metrô. O metrô é extremamente silencioso, você não ouve um pio. Nossa, metrô silencioso. Silencioso, Esse gente. eu queria ver. Não tem música tocando. Porque o de São Paulo... de São Paulo é Nossa, a festa, é né? uma festa. Não, lá é todo mundo quietinho, assim, ó, bem quietinho. As pessoas falam bem baixinho. Então, a gente, às vezes, se policiava, porque, às vezes, a gente tava dando risada, tudo, a gente, tipo, nossa, eles estão olhando. Tipo, vamos ficar mais quietinho. Porque, né, é da nossa cultura, nós somos latinos, nós diferente, somos felizes, mais né? alegre, mais Exato, espontâneo. mais espontâneos. E eles não, eles são super recatadinhos, bem quietinhos, eles não falam alto, eles falam baixinho. Outra coisa também que eu acho que a gente tem que se atentar eles não se tocam. Então, não tem aquela coisa de você falar, viu? Não, isso é muito ofensivo pra eles. Então, tanto que teve uma vez que eu fiz isso sem querer. Nossa, mas eu fui muito no automático. A gente fala sumimasen, que é com licença, né? Sim. E eu falei sumimasen, e a moça não ouviu. E aí eu falei sumimasen, e dei uma leve encostadinha no ombro dela. Ela já... Menina, ela me virou assim e fez assim pra mim, tipo assim, que isso? Nossa, e eu me senti tão mal, porque eu me toquei, eu falei, nossa, eu fui muito ofensiva. E aí eu pedi, I'm so sorry. E, tipo, e aí ela viu que eu fiquei muito sem graça. E eu fiquei muito sem graça de verdade, porque eu sei que isso é muito ofensivo pra eles, mas na hora foi tão automático. E eu falei, nossa, até falei pra minha amiga, eu falei, nossa, a gente tem que se policiar nisso, porque é muito feio. E a gente tem que respeitar a cultura do outro. E aí ela ficou meio sem graça, eu também fiquei meio sem graça. Ela me ajudou, né, a atendente e tudo. Mas são coisas que a gente tem que se atentar. Então, assim, não tocar, né, falar... mais calmamente, mais baixo, eles não gostam de gente que grita, eles, né, são muito, assim, educados, muito calmos, mas, assim, eles são muito solícitos, eles são extremamente educados, eles vão te responder quando você for perguntar, eles não vão ser, assim, os reis da simpatia, porque não é da cultura deles. Sim, eles são então, mais fechados. Eles são fechados, então, às vezes, a gente até estranha, porque a gente fala, nossa, eles são frios. Mas não é que eles são frios, eles são reservados, né? A gente pavão. Eles já nasceu nessa cultura, nesse movimento. Isso. Então, aí chega a gente lá toda... eles já ficam todos assustados, Exato, né? eles se assustam. Então, assim, eles são mais reservados. A gente tem que respeitar essa cultura deles, né? E tentar ali se encaixar, né? Porque a gente tá visitando o país do outro, então a gente tem que ter esse respeito, né? E uma coisa que eu achei muito engraçada é que, por exemplo, a minha amiga, ela é oriental. E eles acham muito estranho o fato dela não falar japonês, porque ela é oriental. E eles ficavam, tipo assim, sabe, meio que, tipo... Como assim você... Desdenhando, sabe? Tipo, mas você tá falando comigo em inglês? Mas o que você é? Aí eles perguntavam, tipo, mas de onde você é? Sabe, tipo... E eu que tenho cara de turista, porque eu não sou oriental, eles já me respondiam, tipo, não, porque ela é normal, turista. Né? Normal. E ela, não, eles ficavam meio desconfiados, assim. Era muito engraçado, porque tem esse choque cultural de, tipo assim, mas você é oriental e por que você não tá falando outra língua? Você não tá falando nossa língua, sabe? Então, assim, tem essas diferenças culturais.
Muitas coisas eu acho que chega a ser uma inspiração pra gente em questão de organização, limpeza. Eu acho que a gente tem muito a aprender com as culturas orientais, né? Mas, assim, a diferença de forma de agir é muito diferente e pra gente vai ser um choque porque os latinos, eles são muito quentes, né? Nós somos calorosos. E os asiáticos, eles já são mais quietinhos. São mais frios. Mais introspectivos. Eu acho que vale a pena você, antes de você ir para lá, você pesquisar um pouco sobre a cultura, sobre costumes, para quando você chegar lá não passar tanto, assim, né? Exato. Esses perrengues, né? Assim, de choque cultural. Sim, eu acho que isso é muito importante. Essa foi uma das poucas pesquisas que eu fiz antes de ir, né? Por conta do tempo. Mas eu sabia que ia ter esse choque cultural, então eu pesquisei um pouco sobre as diferenças culturais para também não ser desrespeitosa, né? Porque a gente tá, como eu falei, na casa do outro. Então, a gente tem que respeitar a cultura da outra pessoa que tá ali recebendo a gente, né? Sim, muito legal. E é isso, pessoal. Nosso programa chegou ao final, mas calma, que a Gabi Rosa vai voltar e vai continuar falando pra gente sobre a incrível viagem que ela fez no Japão. Tá bom? Faltou muita coisa, né? Porque falta muita coisa, é muito detalhe, é muito choque cultural, muita coisa diferente para você conhecer, né? É muita história também. Então, eu acho que isso não cabe num programa só. Mas ela vai voltar. Fiquem calmos, que ela vai voltar e vai continuar essa história pra gente, tá bom? Lembrando que este programa é oferecimento da Alexandre Turismo e eu também quero pedir para vocês seguir a gente nas redes sociais, tanto do Diário Campineiro como do Faça as Malas e também no canal VV8 Valinhos, Vinhedo e Louveira. E eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo programa. Tchau, tchau. Embarque toda semana com a gente no programa Faça as Malas. Turismo, entretenimento e muito mais.